Boa noite, irmãos e irmãs. Espero que todos estejam sob a graça de Deus, com a luz de Jesus no coração, nesses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando. E hoje fui convidado a vir aqui para conversar com os queridos irmãos de todas as matizes, espíritas, não espíritas, mas todos aqueles que querem ver, sentir e perceber a mensagem de Jesus. Então, hoje nós vamos conversar sobre um capítulo muito importante da nossa doutrina espírita. É o capítulo número 4, que envolve o tema Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, antes de nós começarmos propriamente a trabalhar no capítulo, é interessante, e eu sempre gostei de trazer textos, que nós possamos refletir sobre esse texto que diz, um autor desconhecido que fala sobre o candidato à reencarnação. O candidato à reencarnação acercou-se jubiloso do instrutor espiritual encarregado da programática da sua vida futura e inquiriu: quais são as últimas orientações que deverei guardar como recurso de segurança ao êxito? O instrutor amigo abrangeu o ambiente com um olhar penetrante, olhou tudo e respondeu: são necessários alguns dos seguintes valores para uma jornada feliz, que nunca poderão ser desconsiderados: a humildade como fortaleza inexpugnável, a paz como couraça da defesa, o conhecimento como instrumento de progresso, o livro como amigo silencioso, o trabalho como degrau de ascensão, a prece como apoio contra as tentações, a beneficência como investimento da felicidade, a honra como alicerce da resistência, a esperança como material de edificação contínua, o amor como vínculo de união com Deus e com a vida. O aprendiz meditou largamente e, cabisbaixo, considerando a gravidade da empresa reencarnacionista, mergulhou na névoa densa da terra para recuperar-se e aprender. Interessante, né? Pois bem, este capítulo é realmente muito interessante, porque quando nós vamos tratar deste capítulo, nós estamos tratando de um dos fundamentos da doutrina espírita, que agrega outros dois também fundamentos. O do capítulo da semana passada, que é a pluralidade dos mundos, e o capítulo desta semana, que é a pluralidade das existências. E junto, a doutrina da reencarnação. Se nós pegarmos todos os princípios que envolvem a nossa doutrina, princípio é um elemento nuclear do sistema todo, verdadeiro alicerce que compõe este sistema. Então, esses princípios, encabeçando no comando geral de tudo, sobre a onipotência, onipresença, onisciência e onividência, está Deus. Que não é princípio propriamente dito, é o Criador em si. Logo abaixo nós temos então as pluralidades dos mundos e das existências. Depois nós temos o intercâmbio mediúnico, a mediunidade em si, a capacidade que cada um de nós tem de nos comunicar com outro mundo, uma outra dimensão. Nós temos ainda a lei da causa e efeito, o livre-arbítrio, a imortalidade da alma, nós nascemos e não morremos mais. E para dar lógica, racionalidade a tudo isso que está sendo proposto pela doutrina espírita, nós vamos encontrar a doutrina da reencarnação. Ela dá a lógica e dá a racionalidade de todo o sistema.
Ora, o nosso capítulo hoje está centrado sobre a doutrina da reencarnação. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, e aqui eu estou com ele, lá na pergunta, a partir da pergunta e resposta, questão 114, progressão dos espíritos, Kardec pergunta à equipe espiritual, ao Espírito de Verdade, enfim, àqueles que nos trouxeram a doutrina espírita. 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançaram essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhe impõe. Alguns aceitam estas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim da sua destinação. Outros não a suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. E adiante diz assim na pergunta 118: podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos nas encarnações passadas, que estão gravadas na nossa memória integral espiritual, não esquecemos. Princípios que nós temos, nós não vamos abandonar. Nós vamos nos manter fiéis àquilo que nós evoluímos através dos tempos das encarnações. Então, frente a tudo isso, nós podemos ver que a doutrina espírita, e aqui eu faço um pequeno parêntese, porque nós estamos passando por um momento crítico com essa pandemia e com todo o mundo de expiações e provas e tudo aquilo que nós passamos, porque cada um de nós sabe exatamente onde dói o calo, onde aperta o sapato. E esta talvez dor que aí está colocada pode ter uma conotação, uma denotação melhor, reencarnatória. Então, a doutrina da reencarnação, ela vem nos lapidar, fazer com que nós possamos aprender e aprender aquelas coisas que o cristianismo nos trouxe desde o início. E ela está aqui para ficar. Inclusive a doutrina da reencarnação como elemento também fundamental e nuclear do sistema. Querem ver? Se nós pegarmos o capítulo 6, Cristo Consolador, nós vamos observar que logo no início, no Evangelho segundo o Espiritismo, está assim colocado. Ipsis literis, como está escrito, eu vou ler. Consolador prometido. No item 13 diz assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai que ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Olha o que está escrito aqui, permaneça eternamente. Bom, alguns podem dizer assim, mas eternidade não existe para nós, eternidade é só para Deus, aquele que não teve início e não teve fim e que se mantém estável. Não, eu acho que está correta a palavra. Porque, na verdade, Deus, quando criou todo esse sistema, nós não sabemos, mas com muito pouca chance de errar, nós podemos chegar à conclusão que estabeleceu todos esses princípios dentro do seu planejamento. Se é que nós podemos entender algo que começou. Então, a doutrina espírita sempre existiu. Então, a doutrina da reencarnação sempre existiu
desde os tempos imemoriais que fogem à nossa compreensão. E vão ficar, segundo colocado aqui no Cristo Consolador, eternamente convosco, ou seja, com nós, todos nós, para a imortalidade. Daí, Leon Denis, no Invisível, dizer aproximadamente isto, que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Aliás, o futuro de tudo, da ciência e de todas as coisas. Porque nunca mais vai desaparecer esses princípios, esta maneira de enxergar a vida, de enxergar o outro, de praticar o perdão, a caridade, como Jesus colocou para todos nós, e principalmente a doutrina da reencarnação. Mas por que nós reencarnamos então? Porque somos espíritos imperfeitos. Lá no Livro dos Espíritos, a classificação de todos os espíritos. É claro que Kardec faz 3 classificações, e entre essas 3 classificações existe uma zona gris, uma zona cinzenta, que faz a intersecção ou a aproximação entre os estratos. Mas ele coloca assim que existem 3 tipos de espíritos, a grosso modo. Então, primeira ordem, os espíritos que têm a predominância do espírito sobre a matéria, é claro. Classe única daqueles que percorreram toda a escala, todos os degraus da escada ou escala evolutiva, como queiram. E chegaram lá no topo. Muito próximo à perfeição absoluta, mas nunca, porque absoluto é Deus. Então todos esses se despojaram de todas as impurezas que existem. Mundos bem avançados, celestiais e superiores. Logo abaixo vêm os espíritos, vamos dizer, bons, que há a classificação dos benévolos, sábios, prudentes, superiores, predominância do espírito sobre a matéria, desejo constante do bem. Precisam ainda evoluir mais um pouco. E logo abaixo estamos nós, espíritos imperfeitos. Aqueles que dão muito mais importância para a matéria do que para o espírito. Impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores e perturbadores. Alguém conhece um perturbador por aí? Ah, sim, mas eu sou um espírito que não faço mal, mas também não faço bem. E basta não fazer o bem para se tornar um imperfeito. Bom, então nós precisamos reencarnar muitas vezes. Muitas vezes. E então, como é que eu sei e qual as coisas que me fazem perceber a missão? O que eu vim fazer aqui? Os grandes eventos da existência. Aqueles que a ciência, que os homens não conseguem explicar, aqueles que não se tem uma explicação lógica para o nosso conhecimento, mas que acontecem e demarcam, assim, dentro de um gráfico da nossa existência, de maneira tão forte que muda, às vezes, a vida, a existência. Um acidente, uma moléstia, alguma coisa que nos marca de maneira tão forte que muda a nossa maneira de ser. Costumes são modificados, relações são modificadas. Não é porque uma lâmpada cai na cabeça de cada um de nós em algum momento é que nós vamos pensar que isso é de origem reencarnatória, mas algo que realmente marca. Fica então mais fácil de nós olharmos no nosso imo, na nossa intimidade e dizer, puxa, isto é realmente de origem reencarnatória. Provavelmente. A possibilidade de erro, a probabilidade é pequena, porque nós temos o conhecimento, então, pela doutrina. Fica muito mais fácil de viver com o outro, de viver dentro de uma relação, às vezes, pouco antagônica, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, no ambiente
das casas espíritas. Fica mais fácil de entender. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Existem três mestras, e eu tive a honra de ser aluno das três, que nos ensinam muitas coisas. E uma delas, e vou citar aqui a nossa mestra Zoé Paim, sem tirar a importância das outras, e vou dizer quais foram as minhas professoras: Zoé Paim, Nancy Cirilo e Ângela Katz. Muito eu aprendi com as três, mas uma delas, a Zoé, diz que sempre que nós olhamos para um capítulo da nossa doutrina no Evangelho segundo o Espiritismo, na Boa Nova, nós temos 4 elementos que se destacam e nós podemos extrair com um pouquinho de cuidado e interpretação das entrelinhas. Um caráter histórico, um caráter filosófico, um caráter científico e um caráter moral e religioso. E é verdade, eu já constatei isso. Existem essas características dentro de cada capítulo. E este capítulo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, é crivado, é cheio, é decorado dessas características. Então vejamos. Um papiro egípcio que eu pesquisei diz assim: antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia que nasce e renasce. Esse papiro, segundo o registro, é de 5.000 anos antes de Cristo. O papiro Anana, que é muito conhecido, em 1320 a.C., ele diz assim: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda de suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho, mas no fim todas essas vidas lhe serão reveladas. Já Pitágoras falava da reencarnação e Platão, no diálogo Fédon, ele diz, citando Sócrates: é certo que há um retorno da vida, que os vivos nascem dos mortos, é verdade. Vejam que, mesmo na antiguidade, já existia, por isso essa questão que foi colocada antes por mim, que isso sempre existiu e que nos foi revelado de uma maneira lógica e racional a partir de 1857, até antes, mas, vamos dizer assim, marco, categórico, protocolar, 1857. Assim, então, o que nós fazemos com essa reencarnação? Nós aprendemos, nós nos esclarecemos, nós vamos crescendo cada vez mais. E tudo isso que eu estou colocando, como dissera, está dentro do contexto reencarnatório atual nosso, com tudo que está acontecendo, que cada um de nós seja capaz de fazer o contraditório com as coisas que acontecem, como já disse, e extrair dali o conhecimento e o caminho e as decisões a serem tomadas para que nós possamos mudar o curso da nossa existência e seguir no caminho do bem em direção ao que eu sempre gosto de dizer, os santos sítios celestiais do Criador, o lugar dos bem-aventurados. Estaremos lá um dia. Mas qual é o conceito de reencarnação? O próprio Evangelho, no capítulo 4, nos dá. É o retorno da alma ou do espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem em comum com o antigo. É claro, quem reencarna é o espírito, e o corpo é moldado à biologia e à jornada vivencial, como já se vê em várias obras, principalmente nas obras de André Luiz, onde ele mostra inúmeras passagens que nos mostram que aqui, esse veículo que nós estamos vestidos agora é do olhar da matéria e não do olhar do espírito.
Uma coisa nós temos que ter em mente e que fica às vezes difícil de algumas pessoas entenderem a doutrina. A doutrina ela não é esse positivismo, ou seja, essas coisas escritas puramente que estão nas obras. São orientadoras, sim, sem dúvida nenhuma. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é algo que nós não percebemos que está por detrás e que faz com que nós possamos entender como se nós olhássemos para uma dimensão diferente, nos mostrando um caminho também diferente perante tudo que existe por aí. Quem estuda a doutrina, quem vai a fundo e compreende, sabe de uma maneira cabal, de uma maneira clara e absoluta, que ela é diferente de todas. Basta dizer que nós somos a ferramenta, os juízes, os julgadores, os apenados por aquilo que nós fazemos, tudo em nós mesmos, baseado na lei da causa e efeito, no nosso livre-arbítrio. Não estamos no julgamento de Deus e outras coisas mais. Até nós vamos olhar nas entrelinhas e vai aparecer a questão de Deus estar nos julgando, como está ali no advento do Espírito de verdade. Se nós olharmos para aquilo aí, nós vamos ver que parece que eles estão puxando as nossas orelhas, ou melhor, o Espírito que fala ali, que pelo verbo, que pela regência, que pela concordância, pelo tempo, nós vamos, de uma maneira clara, saber quem foi que escreveu aquilo ali. Dentro desse contexto todo, existe uma regra fundamental que eu considero das mais importantes, o esquecimento do passado, que vai estar diretamente trabalhado no capítulo seguinte, no capítulo dos bem-aventurados e dos aflitos. O esquecimento do passado é algo que os detratores, aqueles que combatem a doutrina, usam para dizer: se eu não me lembro, é porque não existe. Porque pensam, como a maioria, nas letras que estão aqui, simplesmente esquecem que a doutrina espírita é muito mais do que isso. Imaginem que pudéssemos ir até Marte, descer em Marte e dizer: aqui em Marte não existe vida. Será que nós espíritas poderíamos dizer isto? É claro que não. Não existe vida como nós estamos acostumados a ver. Mas em dimensões diferentes existe a vida espiritual, sim. Em todos os lugares. A doutrina diz isso. Claramente e logicamente. Então não há dúvidas. Imaginem que nós vamos, então, aprender uma língua tipo inglês. Eu não posso aprender inglês usando raciocínio em português. Por quê? Porque existe por trás de uma língua a história de um povo, a história da língua, a etimologia das palavras, a filologia das próprias palavras e toda a estrutura de uma língua com as suas expressões idiomáticas que vai dar a sua característica. Se eu tentar traduzir tudo para inglês do que eu falo em português, não vai dar certo. Eu tenho que pensar como inglês, como a língua. Não é assim que os professores dizem? Nós devemos pensar como inglês e não como português. Bom, então nós não podemos pensar como pessoas encarnadas, olhando o mundo de expiações e provas como nós olhamos, e tentar entender todo o sistema da doutrina, que não pode ser interpretado isoladamente, capítulo a capítulo, tema a tema, mas um conjunto no sistema, pelos olhos da matéria, é óbvio. Nós temos que enxergar muito mais. E aí entra, então, a questão da doutrina para nos mostrar os caminhos, e o esquecimento do passado não pode ser interpretado como simplesmente porque eu não me lembro. E essa regra é tão bem posta que do outro lado, a regra de Deus, nós espíritas vamos dizer: bom, eu não lembro das coisas passadas porque eu não ia conseguir conviver com meus inimigos, com meus desamores, com aqueles que eu tive rusgas e desinteligências. Então é uma regra muito mais sábia do que uma simples ação de um espírito encarnado, mas que tem a sua conotação puramente materialista, para interpretar isso. Não. Que bom que nós não lembramos das coisas. Porque talvez eu, mesmo aqui na minha posição, em outra encarnação, poderia ter feito coisas que ninguém iria me ouvir. Bom, então, dentro da doutrina espírita,
a doutrina da reencarnação, ela nos envolve para vir aqui e aprender, nos esclarecer e experienciar as coisas. Então nós vamos vir aqui para passar por uma expiação, vamos dizer assim, é uma necessidade compulsória. Para a prova, talvez um sofrimento facultativo, mas que estão por aí. A prova, como aquelas coisas que são colocadas no nosso caminho, que nós temos condições de vencer, e a expiação nem sempre. Temos que nos tornar extremamente submissos à vontade de Deus e resignados. Mas só isso não, nós viemos aqui com uma missão. E basta que nós possamos olhar para os lados, olhando para a nossa família, olhando para a nossa doutrina, para o nosso trabalho de expositor, de trabalhador da casa, outra, a nossa missão particular, não missionários, aqueles grandes missionários que nós conhecemos muito bem, às vezes até inominados, que estão por perto e que se dedicam e fazem coisas de uma maneira ímpar. Mas, fundamentalmente, nós, como vamos dizer assim, carregadores de uma missão própria no ambiente onde nós vamos atuar. Então, é expiações, provas e missão? Não. Nós viemos aqui com capacidades para desenvolver a inteligência do homem. E ajudando com isso a Deus, ajudando o próximo, com as características, com aquilo que nós conseguimos criar e formar durante a nossa passagem. E inúmeras encarnações que trazemos experiências diferenciadas. Ajudar ao próximo, nós estaremos ajudando a Deus a desenvolver a inteligência do ser humano, homens e mulheres aqui na Terra. Então tá. Então é expiação, prova, missão e ajudar a desenvolver a inteligência do homem na Terra. Isso? Não. Tem mais uma. Ajudar Deus a fazer com que as suas leis sejam cumpridas aqui pelo exemplo. Aí sim, esses 5 elementos serão aqueles que vão nos levar a vencer as provas que nós nos propusemos lá no mundo da erraticidade antes de vir aqui. Expiação, prova, missão, ajudar a desenvolver a inteligência do homem na Terra, ajudando o próximo, e ajudar ao cumprimento das leis divinas no nosso ambiente onde estivermos. Legal, bacana, né? Não é fácil, eu sei. Mas a doutrina é maravilhosa, ela é cheia de ferramentas micro, na sua grande ferramenta, e que nós podemos usar para que ela então sirva de caminho, sirva de ajuda. Como diz aqui a frase de Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir, sem cessar, tal é a lei. Então, para encerrarmos, que o nosso tempo se prorroga, não se prorroga melhor, se prolonga de uma maneira muito rápida, pelo menos para quem expõe e traz coisas novas, eu trouxe aqui uma reflexão. Eu sempre gosto de trazer reflexões, às vezes histórias, às vezes contos, às vezes frases, que nos fazem plasmar na mente, na tela mental, algo que nós podemos então levar para o nosso dia a dia. A lenda é a história. Certa lenda conta que estavam 2 crianças patinando em cima de um lago congelado. Era uma tarde nublada e fria e as crianças brincavam sem as preocupações naturais da infância. De repente, o gelo se quebrou e uma das crianças caiu na água. A outra criança, vendo seu amiguinho que se afogava debaixo do gelo, pegou uma pedra enorme e começou a golpear com todas as forças que ela tinha, até conseguir quebrar o gelo. Quando chegaram os bombeiros, viram o que tinha acontecido e perguntaram ao menino: como você fez isso?
Quebrou o gelo e tirou o teu amigo de dentro. É impossível que tenhas quebrado o gelo com uma pedra com suas mãos tão pequenas. Nesse instante apareceu um ancião e disse: Eu sei como é que ele fez. Todos perguntaram como. O ancião respondeu: É que não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não poderia fazer ou chegar a contento. Pois é. A nossa missão na doutrina, a nossa reencarnação é assim. Se nós não tivermos ninguém para nos jogar para baixo, nós subiremos. Porque a doutrina faz com que isso aconteça, através dos benfeitores espirituais. Pensem bem nisso. Reflitam bem nisso. Porque este capítulo é um dos capítulos fundamentais, rico em conhecimentos e soluções. Agradeço a todos e que neste momento tão difícil, Deus, Jesus, com a sua luz, os benfeitores espirituais estejam junto conosco e que possamos então espargir para todos os lados do mundo e do nosso lar as gotas prateadas de amor que Jesus coloca em cada coração aflito. Agradeço a todos, então, e boa noite.